159 mortos. Mais de 300 feridos. Terremoto arrasa cidades inteiras na região central da Itália. Ao longo do dia, a região do centro da Itália sofreu cerca de 200 tremores. Morador registra imagens de vendaval em Manaus. Homem é executado a tiros em porta de hospital em Porto Alegre. Operação contra tráfico internacional de drogas sintéticas prende 33 pessoas em 5 estados. Presidente do PSDB de Goiás é preso por envolvimento em desvio de dinheiro público. Ministro do Supremo Tribunal Federal volta a atribuir vazamento de delação a procuradores da Lava Jato. Descoberto planeta próximo ao sistema solar que pode ter condições favoráveis à vida. Preço baixo ajuda na venda de ingressos para os Jogos Paralímpicos. Basquete, goalball, abertura das Olimpíadas e voleibol feminino. Objetos usados nos Jogos Olímpicos no Rio vão a leilão e já tem lance de até R$20 mil. Escola usa game infantil para ensinar história. As notas de todos os alunos melhoraram, porque se antes eles só ouviam história, agora eles podem reconstruir a história. Moda, família e diversão. Conheça as atrações que estão chegando à tela do SBT. Está no ar. O SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um forte terremoto devastou a região central da Itália. O epicentro foi a menos de 200 quilômetros de Roma. 159 pessoas morreram e quase 370 estão feridas. Os enviados especiais Ana Ferreira e Gianluca Benigni estão na região e mostram a destruição em uma das cidades mais atingidas. Aqui no Brasil, uma recém-nascida foi encontrada na porta de uma casa em Suzano, Grande São Paulo. 33 pessoas foram presas em 5 estados acusadas de participar de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas sintéticas. 4 vereadores de Carapicuíba, na Grande São Paulo, foram presos na Câmara Municipal. O Ministério Público descobriu que os políticos fraudavam processos seletivos, principalmente na área da saúde, e podem pegar até 48 anos de cadeia. A Prefeitura de Carapicuíba afirmou em nota que está colaborando com as investigações do Ministério Público. O PT e o PSDB informaram que, se comprovados os crimes, adotarão as medidas cabíveis. Segundo o PPS, os vereadores do partido envolvidos já tiveram as filiações suspensas. Bom, e vamos a outras notícias pelo Brasil. E vamos voltar a falar sobre o terremoto na região central da Itália. Até agora já são 159 mortos. Vamos falar ao vivo com a repórter Ana Ferreira, que está em uma das cidades mais atingidas. Boa noite, Ana. Ainda há possibilidade de se encontrar mais mortos? Olá, Raquel, boa noite. Obrigada, Ana. E daqui a pouco, o presidente do PSDB de Goiás é preso por desvio de dinheiro público. Homem é morto a tiros em porta de hospital em Porto Alegre. Venda de ingressos da Paralimpíada dispara no Rio. E objetos usados por atletas nos Jogos Olímpicos vão a leilão na internet. Não perca, a gente volta já já. Um jovem de 25 anos matou a mãe a facadas e feriu 2 vizinhas em um condomínio em São Paulo. E olha, ao ser preso, o rapaz disse que não se lembrava do que aconteceu. E um homem foi executado na entrada de um hospital de Porto Alegre. Olha, esse é o 3º caso de acerto de contas em uma unidade de saúde este ano, na capital gaúcha. A Polícia Federal prendeu hoje o presidente do PSDB em Goiás, Afrânio Gonçalves, que é suspeito de integrar um esquema que desviou 4,5 milhões de reais de verbas públicas. No total, 14 pessoas foram presas.
O PSDB e a Companhia de Saneamento de Goiás informaram que só vão se manifestar depois que tiverem conhecimento de todo o processo. Já a defesa de Afrene Gonçalves disse que ele não vai comentar o assunto. Em nota, o governo de Goiás demonstrou apoio às investigações e diz acreditar na honestidade dos funcionários da Saneago. O destino da presidente afastada Dilma Rousseff começa a ser definido amanhã. O julgamento do impeachment deve durar uma semana. O esquema de segurança já foi montado. A Operação Lava Jato já investigou 364 pessoas e repatriou cerca de 660 milhões de reais. 41 delações premiadas foram homologadas. O balanço foi divulgado hoje. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, culpou novamente o Ministério Público pelo vazamento de uma das delações da operação. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual é o motivo desse conflito entre o Supremo Tribunal Federal e os investigadores da Lava Jato? Obrigada, Kennedy. Em instantes, cientistas anunciam a descoberta de um planeta muito parecido com a Terra. Dispara a venda de ingressos para competições da Paralimpíada. Leilão na internet oferece chance para o torcedor comprar objetos usados nos Jogos do Rio. E a escola que usa videogame para ensinar história. Essa você não pode perder, a gente volta já já. O aumento do número de casos de câncer coloretal tem preocupado os médicos brasileiros. Neste ano, o crescimento deve ser de 5%, com 34 mil novos pacientes. Olha, a alimentação saudável ajuda a prevenir a doença. Uma operação da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que desviava recursos do Ministério do Esporte. O dinheiro deveria ter sido usado para preparar atletas. 14 contratos, totalizando 26 milhões de reais, estão sendo investigados. O Ministério do Esporte informou que já tinha identificado irregularidades no convênio com a Confederação Brasileira de Taekwondo e, por isso, acionou os órgãos competentes. Os dirigentes do Taekwondo não comentaram o caso. Já a Confederação de Tiro Esportivo alega que a prestação de contas foi aprovada pelo próprio Ministério do Esporte. Carros de corrida movidos a etanol são algumas das atrações da maior feira do setor sucroenergético do mundo, que acontece até sexta-feira em Sertãozinho, interior de São Paulo. Cientistas anunciaram hoje a descoberta de um planeta muito parecido com a Terra, perto do Sistema Solar. A Paralimpíada bateu recorde com 133 mil ingressos vendidos em um só dia. Atletismo, natação e basquete em cadeira de rodas são as modalidades mais procuradas. Não é isso, Luiz? Isso mesmo, Joseval. Boa noite, Raquel. Mas opções não faltam para quem quiser acompanhar as competições que começam no dia 7 de setembro. Alunos de uma escola do Distrito Federal com dificuldade em aprender história tiveram uma ideia para melhorar as notas: usar um jogo para reconstruir os locais estudados. A brincadeira deu certo. O SBT celebra 35 anos cheio de novidades. 2 novos programas e a 4ª temporada de Hell's Kitchen, Cozinha sob Pressão, prometem divertir a família brasileira. Além de cozinhar, os telespectadores vão aprender mais sobre psicologia e moda. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.